Em 1993, um filme perturbador desafiou a percepção do público sobre a infância e a maldade. O Anjo Malvado, dirigido por Joseph Ruben, apresentou um dilema aterrorizante. E se a pessoa mais jovem e encantadora que você conhece fosse na verdade um monstro psicopata? Galera, não era esse o próximo filme que eu traria aqui pra vocês, porém eu reassisti pra já deixar na minha biblioteca mental e não resisti, eu não consegui esperar. Tenho certeza que muitos de vocês foram também traumatizados com esse filme durante os anos 90, porque apesar do assunto pesado que ele trata, ele passava na sessão da tarde, tipo... Macaulay Culkin é o Anjo Malvado. Você ligava depois da novela e tava lá o Macaulay Culkin completamente psicopata. É um terror psicológico de um garotinho fofo, inclusive. Na verdade, bom, psicopata homicida. Eu vou dizer pra vocês que eu fui assistir esse filme achando que era uma coisa meio... Esqueceram de Mim, né? Da primeira vez que eu assisti. Pra no final descobrir que eu ia ficar traumatizado com o Macaulay Culkin durante muito tempo. E eu fiquei. Então assim, tô louco pra falar com vocês sobre esse filme. Vem e assiste comigo O Anjo Malvado. E a produção desse filme, gente, foi um verdadeiro caos. Isso porque antes de entrar o Macaulay Culkin no papel principal, astro que já tinha feito muito sucesso com o Esqueceram de Mim, eles tinham pré-selecionado dois adolescentes completamente desconhecidos, porque era um filme do qual a Fox estava afim de arriscar. E o diretor chegou até a testar o Macaulay Culkin pro papel, só que ele achou que o Macaulay não ia conseguir entregar, de fato, a psicopatia que o personagem precisava ter. No final das contas, o pai do Macaulay Culkin, que era um grande encrenqueiro, né? Hollywood pegou meio que bode dele, principalmente porque ele era o pai de um dos tesouros mais preciosos do início dos anos 90, porque o Macaulay Culkin dava muito dinheiro, tudo em que ele estava envolvido fazia sucesso. Disse que se o filho dele não fizesse o papel do vilão, o papel principal desse filme, ele não assinaria com a Fox pra eles fazerem Esqueceram de Mim 2. Eles não quiseram arriscar, falaram com o diretor e ok, o Macaulay Culkin entrou no papel. Pra eles foi até bom também, porque aí eles já começaram a ver o filme meio que comercialmente rentável, já que a cara do Macaulay Culkin ia estar na capa. E o pai tinha esse intuito do filho fazer esse personagem pra mostrar que o filho fazia mais do que ser um rostinho ali arteiro, digamos assim, nos filmes Sessão da Tarde da Vida. Só que esse primeiro diretor, ele abandonou o projeto também por causa do pai do Macaulay Culkin, porque depois que o garoto entrou no filme, ele começou a fazer várias exigências muito loucas. Incluíam coisas no trailer do Macaulay Culkin, videogame, televisão, umas comidas muito doida, e ele começou a exigir que os irmãos do Macaulay Culkin também estivessem no filme. Então, por exemplo, a irmã dele no filme é a irmã dele na vida real, e o garotinho irmão mais novo dele que aparece no porta-retratos também é o irmão mais novo do Macaulay Culkin. Só que o pai dele começou a exigir tanta coisa e a produção meio que falava que eles tinham que fazer, que o diretor simplesmente desistiu. Ele falou, tá bom, então pega esse filme pra você. E foi quando o Joseph Ruben entrou na parada, e aí sim fez o filme acontecer, mesmo com o pai doido do Macaulay Culkin lá buzinando na orelha dele. E bora ver, afinal de contas, que filme muito louco é esse, gente. É babado. E o filme começa nos apresentando Mark, vivido por Elijah Wood, que mais tarde a gente iria conhecer como Frodo da saga do Senhor dos Anéis. Aqui, gente, ele inclusive era muito desconhecido, sabe? O papel não ia ser dele, e ele só veio a interpretar esse personagem porque quando o Macaulay Culkin entrou na produção, eles tiveram que adiar as gravações. Por conta do adiamento, o Elijah Wood pôde fazer, porque ele já meio que tinha passado nos testes prévios. E ele tá jogando futebol com os amigos, porém o pai dele chega com uma cara muito triste, ele olha pra cara do pai dele, já sabe o que tá acontecendo, e o lance é que a mãe dele está morrendo. Na verdade, ela morre nesse começo de filme. A cena é tocante, ela já mostra pra gente o quanto o Elijah Wood era bom ator. O olhar que ele faz pra mãe de tristeza e culpa vendo ela ali naquele estado, porque de certa forma ele se sente responsável por aquilo. O filme nunca desenvolve direito essa ideia dele se sentir responsável, mas ele se sente. Já mostra pra gente que ele entrega. E essas críticas foram feitas ao filme depois que ele foi lançado, mas eu vou comentar tudo no final, depois que eu contar o filme todo pra vocês, que aí eu vou ter mais embasamento. E durante o velório a gente descobre que o pai dele tem um grande negócio pra fechar em Tóquio, mas ele não tá querendo ir porque, né, o filho acabou de perder a mãe, ele não quer abandonar o moleque e tal. Eu não posso deixá-lo. Precisa de mim.
Mas a gente entende que se ele fechar esse negócio em Tóquio, ele nunca mais vai precisar viajar, ele nunca mais vai precisar abandonar o filho dele pra nada, porque tipo, é um mega negócio. Ele fica nessa indecisão, mas ele decide que sim. Com isso, ele leva o filho dele pra ficar na casa do irmão dele, a casa onde o bicho vai pegar. E é da hora a filmografia, porque quando eles estão chegando na casa, a gente vê ali um fragmento do Macaulay Culkin observando o carro chegar e tal. E assim que eles descem do carro, eles são recebidos pelo tio e pela prima. A priminha, inclusive, como eu falei pra vocês, ela é de fato irmã do Macaulay Culkin, tá? Porque o pai colocou toda a família ali no filme. E ela já chama o Mark, fala, ai, deixa eu te mostrar a casa e tal. Os dois irmãos mais velhos se falam, tipo, ai, aí, como é que você tá e tal. A gente entra, conhece a mãe da família, a matriarca da família, que inclusive quando ela se vira é muito engraçado, porque o meu marido, por exemplo, quando ele viu essa atriz, ele pensou que era a Demi Moore, do Ghost, porque além dela ser muito parecida, ela tá com o mesmo corte de cabelo. E é então que conhecemos o dito cujo, o pequeno psicopatinha, que aparece dando um susto em todo mundo com uma máscara. Harry, vem até aqui. Gente, isso não existe. Eu achei que essa máscara parece do Mike Myers, sabe? Porque ela, tipo, ela não tem expressão, ela é muito esquisita. E ele chega e fala pro primo dele assim, ah, eu fiz uma pra você, porque eu sabia que você tava vindo. E aí ele bota essa máscara no primo dele e os dois ficam se olhando. O sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Aí naquele lance, né, da filmografia, de você ficar entendendo o que foi que o diretor quis dizer com tais enquadramentos e tal, penso eu que nesse momento o diretor ele quis passar a ideia de que o Henry, que é o Macaulay Culkin, né, que é o psicopata, ele vai tentar fazer do Mark um psicopata também. Ou ele vai estudar o Mark pra entender se ele também tem potencial pra ser um psicopata. E durante o jantar que a família oferece pra visita, o Henry e o Mark estão sentados juntos e aí o Henry chuta a perna do Mark. E imediatamente a gente já... Porque a gente já... Como a gente já sabe que ele é o psicopata, então a gente já fica... Ai, menino, ai, não faz isso. Adorava aquele lugar. É, nós também. Não foi lá que vocês começaram a... Começaram o quê? Mas o Mark revida, o que é engraçado, porque a gente pensa bem assim, mano, será que ele vai ficar, tipo, assustado que o primo acabou de chutar a perna dele deliberadamente? Mas não, ele revida, mostrando que assim, olha, aceito críticas, mas não fico calada. No final da noite, o pai conversa com ele, se despede, ele vai dormir tranquilo, no outro dia ele acorda animado, ele vê o primo brincando lá embaixo, já desce louco, falando, vou brincar também e tal, é férias. E aí a mãe ali da família vê ele passando e fala bem assim, ei Mark, não, vem tomar café, vem comer alguma coisa antes e tal. Ela tenta ser maternal com ele também, né, apesar dele ser sobrinho dela, e na verdade ele é sobrinho do marido dela, né, ela é a tia por tabela, porque casou com o cara, então tipo, nem questão sanguínea eles têm. E talvez seja artifício do roteiro mesmo, porque o arco que essa personagem vai ter vai exigir que, mano, com todo o distanciamento do mundo, e aí o que é que você vai fazer? Vocês vão ver, é muito louco. Mas é legal ver ela sendo maternal com ele, porque, ela é uma adulta, ela tem os filhos dela, e ela poderia tratar ele como, uma criança que eu estou com pena, porque perdeu a mãe com distanciamento, mas ela tenta ser esta pessoa, esse porto seguro pra ele, sabe? Com um sorriso e tal, eu gosto muito disso nela. Me dá uma segurança, assim, me passa uma sensação de segurança. Ele sai louco correndo atrás do primo dele e tal, eles chegam numa casa da árvore, a casa da árvore bem alta. O Henry pergunta pro Mark se ele tem medo, o Mark fala que não. Tem medo? Tudo bem. E eles sobem a casa da árvore, só que aí quando o Mark tá entrando, que ele tem que passar por um galho quebra. E o Henry segura ele. E naquele momento, ao invés do Henry ter alguma reação, né, e puxar ele logo de cara, não. Ele fica segurando, olhando pra ele, e aí ele fala assim, se eu te largar, você sabe voar? Olha que louco. Se eu te soltar, você consegue voar? Do quê? E aí aqui já é aquilo, gente. É muito legal, o diretor ele vai introduzindo a ideia da psicopatia dele, porque num momento em que eu ficaria desesperado do meu amigo tá àquela altura e tô eu segurando ele, meu Deus do céu, segura firme que eu vou te puxar, ele fica frio. E a gente vai ver essa frieza dele a respeito de várias coisas sempre sendo colocada à mesa. E quem já viu os vídeos da doutora Ana Beatriz, e eu já vi vários dela falando sobre psicopata, ela sempre fala sobre essa calma e essa frieza, né, que normalmente um psicopata
psicopata tem. E, gente, eu sei que isso chocou muito nos anos 90. Vou falar sobre isso também no final do filme, porque teve muita crítica a respeito disso. Críticos falando que não faz sentido fazer um filme de uma criança psicopata, porque crianças não têm noção das próprias atitudes, etc. Mas um psicopata, ele não nasce com 26 anos. Ele nasce uma criancinha. Então, assim, eu não estudei profundamente, mas eu acho que um psicopata, ele cresce e a coisa vai ficando cada vez pior, porque ele vai tendo mais liberdade de atitude, né? Mais liberdade do que ele tem quando criança. Mas, segundo dizem, quando criança, você consegue perceber traços, atitudes suspeitas. Talvez essa criança devesse ter ficado com medo, talvez essa criança devesse ter ficado assustada e não ficou. De repente mostra um corpo morto na TV, a criança não tem reação, e aí você fala, esquisito. Porque esse lance da gente não conseguir ver cirurgia, lidar com sangue, com o corpo sendo aberto, exposto e tal, isso meio que quase que vem escrito num código genético nosso, porque é uma atitude meio que contra a vida, né? Então quando a gente vê uma outra pessoa, a qual normalmente nós nos espelhamos uns nos outros, sofrendo algo, a gente tende a sentir aquilo também. Eu não sei como é que é o nome disso, mas eu sei que é um tipo de empatia, porque você sente pelo outro. Um psicopata, pelo que eu sei, não tem isso. Ele vê tranquilamente, tem esse distanciamento, sabe? Eu não sou você. Tô tranquilo. Claro que ele não tem nenhuma atitude mais drástica nesse momento, ele puxa o primo dele pra cima e os dois deitam ali na casa da árvore e dão um pouquinho de risada, aquela coisa gostosa, porque a coisa ainda não tá pegando fogo. Dali eles correm até uma fábrica aparentemente abandonada, chegando lá o Mark pega uma pedra e ele fala, olha, uma granada, tal, e joga a pedra pra dentro da fábrica. Mas o Henry, ele pega a pedra e ataca no vidro. O Mark, por ver ele fazer aquilo, por mais que seja um ato de vandalismo, pega a pedra e começa a atacar nos outros vidros também. Então meio que é aquela meio que influência, sabe? Aqui eu também acho legal de se analisar psicologicamente, porque tem muito pai e mãe também que fala bem assim, mas o meu filho ele foi influenciado àquilo. Nessa situação nós poderíamos dizer que o Henry influenciou o Mark a jogar pedra. Poderíamos. Ok. Existe uma certa culpa em cima do Henry? Existe, claro. Ele meio que foi a referência, mas o Mark tem a parcela de culpa dele, porque ele pode virar e falar bem assim, não, eu não vou atacar a pedra aí. E aí isso dependeria do quê? Talvez, posso estar falando besteira, da educação que ele recebeu em casa. Esse filme, ele bota a gente numas camadas, nos pensamentos muito louco. Mas eu, por exemplo, eu pretendo ter filho. Então eu já assisto esse filme com muita atenção, pensando nisso. Ensinar meu filho sobre o que é vandalismo, sabe? É meio louco, mas enfim. Abafa. E segue o filme, vamos seguir o filme, senão a gente vai ficar aqui falando horas. E pior que vem uma cena agora que, meu Deus, dá mais pano pra manga pra esse momento, pra esse assunto. Que um cara aparece ali e faz com que eles saiam correndo, e eles correm pra um tipo de poço, que tem um buraquinho ali onde o Henry esconde umas coisinhas. Ele abre essas coisinhas e tira de lá de dentro um cigarro e um isqueiro, e ele fuma. E ele fuma e dá pro Mark fumar. O Mark fala, não quero, porque isso faz mal. No final das contas, ele acaba fumando também, tendo a experiência de fumar, digamos assim. Eu sei que eu sempre fui uma criança que eu sempre entendi muito bem as coisas. Sempre entendi o que faz mal, o que faz bem, o que se pode fazer, o que não se pode. Mas eu tinha amigos inconsequentes que faziam coisas das quais eu dizia, olha, eu não vou fazer. E eu não fazia de fato. Mas eles faziam e outros por influência faziam também. E eu via. É de pessoa pra pessoa, enfim. Vou cortar, tá? Esses assuntos psicológicos, porque não é a ideia aqui. Um dia eu trago a minha irmã aqui. Não sei se vocês se lembram dela, provavelmente do vídeo onde eu falo da Lady Di, porque nós assistimos The Crown e fizemos uma crítica sobre The Crown, mas eu trago ela aqui porque ela é muito mais por dentro desses lances psicológicos de família, criação e etc. E vai ser interessante trazer ela aqui e bater um papo com ela, porque talvez vocês gostem, talvez o vídeo fique interessante. Ui, que delícia! O fato é que nesse assunto ele começa a falar sobre a morte. Ele pergunta se o Mark viu a mãe dele morta. E ele fala que não, porque não deixaram. E aí o Henry fala bem assim, você deveria ter visto. Ele fala por questões científicas. Você devia ter visto, você devia ter tocado nela. Que cor que ela tava quando ela tava prestes a morrer? Aí ele fala, ela tava pálida. Aí ele fala bem assim, meu irmão quando morreu, ele ficou azul. Eu dei uma boa olhada quando meu irmão Richard se afogou na banheira. Seu irmão se afogou? Tava todo azul. Eu toquei na pele, toquei no lábio. E aí você percebe que ele fala com distanciamento. Ele fala como quem tá falando assim, e aí ontem eu comi um hambúrguer, depois eu brinquei, e aí eu vi meu irmão morto, e sabe, com a maior tranquilidade.
esses são os traços da psicopatia infantil, né? Essa coisa assim meio mórbida, essa facilidade de falar sobre essas coisas que normalmente para as pessoas seria um pouco mais pesado, né? As pessoas normalmente teriam um pouco mais de dificuldade de falar, a pessoa fala com tranquilidade. No final, o Mark, ele fica bravo com o Henry por conta da maneira que ele tá falando. Ele acha que o Henry tá sendo desrespeitoso com a mãe dele. Então ele fala bem assim, ó, fala direito da minha mãe, que senão o bicho vai pegar. Aí o Henry imediatamente ele recua, ele fala, não, me desculpa, eu não queria falar desse jeito, amigos. E aí ele dá a mão, e aí você fica pensando, como eles estão em cima do poço, você vai dar a mão, ele vai te puxar e vai te jogar lá embaixo, né? Mas eles dão a mão e dá tudo certo. Olha, desculpa. Foi só bobagem minha. Amigos? No dia seguinte, enquanto eles estão brincando, eles observam a mãe do Henry, que tá num penhasco, assim, observando a paisagem. E aí ele pergunta, o que ela tá fazendo? Aí o Henry fala, ela fica ali pensando no meu irmão, no Richard, que morreu. E ele fala, esquisito, né? Tipo, aquele lance, né? Psicopatia, enfim. E aí eles saem dali, vão pra um outro esconderijo do Henry, que é tipo uma casa, uma cabaninha, onde ele tem um monte de coisas dele ali. Tralha, ferramenta e tal. E a gente vê que ele construiu tipo um arco e flecha, mas é tipo uma besta. Tem um tipo de arco e flecha que chama besta, só que ao invés de você colocar flechas dentro, você coloca outras coisas, tipo prego. E eles saem com aquilo pra testar. Ele mira num gato. E aí o Mark fica preocupado, ele fala assim, olha, é só pra dar um susto, né? Aí ele fala, sim, vamos só assustar o gato. Ele mira na cabeça do gato e atira. Só que o tiro pega em cima, na árvore, assim, na parte de cima. O Mark fala, nossa, que incrível, né? Tipo, mano, isso aqui é praticamente uma arma, né? Porque perfurou a árvore. Mesmo sendo meio que um parafuso, não é nem um prego, né? Um parafuso, ele era reto. E ele perfurou, ou seja, a força com que aquilo atira é descomunal. E aí ele fala, é muito legal, mas a mira ainda tá desalinhada. Mas a mira ainda não tá legal. Que isso? Ou seja, não era pra ter passado em cima da cabeça do gato, né? E à noite, quando eles estão ali dormindo, o Mark vê de relance alguém passando no corredor e ele fica achando que era a mãe dele, porque andou com uma roupa parecida com a mãe dele e tal. Ele sai correndo perguntando, mãe, mãe, mãe. Quando vira, é a Susan, é a mãe do Henry. E aí ele fala, eu achei que era minha mãe e tal. Só que quando ela olha, ele olha diferente pra ela. E ele tinha muito uma coisa de falar que ele sabia que a mãe dele ia voltar de algum jeito pra ficar com ele. Que não ia ser ela, ia ser diferente dela, mas que ela ia voltar. A Susan vem, abraça ele e fala, não, tá tudo bem, eu tô aqui, você vai ficar bem, tá tudo bem, eu tô aqui. E aí ele entende que, ele coloca na cabeça dele, que é a mãe dele, que a mãe dele deu um jeito de voltar como a Susan. Ele se agarra a essa ideia. Então, enquanto os dois estão ali tendo um momento, assim, né, ele tá triste, tá chorando, mas ele tá feliz, porque de repente ele conseguiu encarar que a Susan pode ser a mãe dele, de volta. O Henry tá no topo da escada só olhando a cena. E é horrível, gente, porque é babado. Como a gente sabe que ele é louco, então toda vez que ele aparece fazendo qualquer coisa, a gente já fica, ai meu Deus, Jesus Cristo, o que esse menino vai fazer? No outro dia eles vão de novo brincar com aquela arma do Henry, só que dessa vez eles estão mirando num tipo de passarela. E aí ele fala, mira naquela placa, né, mira naquele chão e tal. E aí o Henry fala, não, negativo. Aí ele olha pra um cachorro que tá passando nessa passarela e ele fala bem assim, agora sim, mira certa. E o Mark fala, você vai só dar um susto, né? E ele fala, sim, eu vou dar só um susto. Só que dessa vez ele atira e ele mata o cachorro. Não mostra. Eu acho que nas filmagens mostrava mais graficamente esse cachorro morrendo. Mas não mostra só o áudio. O que você fez? O Mark fica horrorizado com aquilo. E ele ficou horrorizado olhando pro Henry. Por quê? O Henry, ele não tem expressão. Ele tem uma expressão, na verdade, de... Que sabor isso que eu acabei de fazer, sabe? Que satisfação fazer algo desse tipo. Enquanto o Elijah Wood, né? O Mark, ele fica nervoso. E ele é realmente muito bom. Ele se dá pro personagem, ele é expressivo. Parece que ele entendeu quem é aquele primo, sabe? Os dois pegam o cachorro, juntam, põem num saco e joga naquele poço. Aquilo destrói o Mark por dentro. A gente vê que ele ficou destruído. Ele não consegue mais olhar pro Henry de forma normal, sabe? Ele olha pro Henry como alguém que faz coisas ruins, porque por mais que o Henry tenha dito que foi sem querer, que ele não tinha a intenção, digamos assim, de matar o cachorro, ele não compra. Pra ele, tipo, não, você queria assim.
E aí é que a coisa fica muito pior, porque no outro dia, ele chama o Mark pra brincar, ele pede desculpa pro Mark, tal, convence o Mark de ir brincar com ele, o Mark fala, ai, tudo bem, eu vou, tá bom, tranquilo. Então vamos lá. Mesmo com o pé atrás. Aí ele fala, eu quero te apresentar um cara. E aí ele mostra dentro da cabana dele um boneco com a cara daquela máscara que ele fez, que ele recebeu o primo dele o dia que o primo dele chegou. E aí ele fala, hoje nós vamos fazer uma coisa, eu vou te proporcionar uma coisa da qual você nunca mais vai se esquecer na sua vida. Prometi uma coisa espantosa, da qual não vai esquecer. Topa? Eu nessa já diria, não, amor, ó, um beijo, eu vou lá brincar lá dentro, ficar de boas, tá? Não quero saber de nada que vai ser inesquecível que venha de você. Mas eles saem com esse boneco, leva esse boneco numa ponte, senta ele em cima de uma avenida. O Henry começa a falar que ele tá muito triste, que ele tá desanimado com a vida e que ele quer que a vida dele acabe. Joga esse boneco da avenida, causa um engarrafamento terrível, os carros batendo um atrás do outro e tal. O Mark fica horrorizado, enquanto ele olha de uma maneira muito tranquila, tipo, ai, que legal isso tudo que está acontecendo. Que satisfação, mais uma vez, ver tudo isso acontecendo. Esse caos, o Mark fica, tipo, desesperado, entendendo a gravidade daquilo, que eles podem ter matado alguém, né, nesse engarrafamento. Eles saem correndo, a polícia tá vindo, eles fogem da polícia, e aí os dois têm um embate. Ele fala, cara, você é louco, você é doente. Aí ele fala, ai, você que é chato, você não sabe viver, você não sabe voar. Você pode voar, depois que você descobre que você pode fazer qualquer coisa, você não precisa mais ter medo das coisas. Ele fala, não, isso não é voar, isso é ser psicopata, só que eles não usam essa palavra, né? Quando o Henry começa a perceber que o Mark, ele não rolou mesmo, não vai rolar, ele fala, é uma pena que isso tudo tem o seu dedo, né? Então, e ele é muito frio nessa parte, porque aí a gente começa a conhecer a frieza do Henry, porque ele fala bem assim, bom, se eu fiz com a sua ajuda, então se alguém tem culpa aqui, somos nós dois, porque você me ajudou a trazer ele e tal, então a gente fez isso juntos, né? Tenho pena de você, Mark. Você não sabe se divertir. O quê? Já querendo dar a entender assim, ó, lide com isso que aconteceu, tá? Lide com a sua parte da culpa e quieto, porque se isso sai, vai ficar ruim pra nós dois. E aí a manipulação do Henry, ela vai ficando cada vez mais pesada. Quando eles chegam em casa, o Mark, ele pensa em contar pro tio dele o que foi que aconteceu. Aí o Henry chega e fala bem assim, vai lá, conta, porque eu vou falar assim, pai, o Mark me obrigou a fazer uma coisa. Eu acho que ele não tá normal, eu acho que ele não tá bem, principalmente depois da morte da mãe dele. E ele tem tido umas atitudes muito estranhas. Ele fala com uma calma, com uma serenidade, que ele faz o Mark entender que entre os dois, os pais do Henry vai acreditar no Henry. Eu não tinha ideia de que ele ia fazer uma coisa dessas. Por favor, tenha calma com ele. Não é culpado, ele está confuso porque tem saudade da mãe. Meu Deus. Depois disso, eles sobem e brigam. Brigam porque a irmã do Henry entra no quarto e ele vai pra cima dela pra bater nela. O Mark defende ela e vai pra cima do Henry. Aí o Henry começa a falar bem assim, ela é bonitinha, né? Você gostou dela? Você tá apaixonado por ela? Vai ser uma pena se alguma coisa acontecer com ela. Vai ser uma pena se um acidente acontecer com ela. Ele começa a pôr a ideia na cabeça do Mark de que ele poderia fazer alguma coisa com a irmã dele. E aí o Mark, como ele já gosta da menina, ele tem afeição por ela, porque eles já brincaram juntos e tal, ele fala, você não é louco de fazer isso. Nisso a mãe dele chega. Ele, na maior calma do mundo, fala, não mãe, a gente tava brincando. Eu sei que parece uma briga, mas não é uma briga, tá? A gente tava só brincando. E a mãe dele acredita. Me desculpa, mãe. A gente tava fazendo uma brincadeira boba. Não era briga, era brincadeira. Mentira! Aí nesse ponto, a gente entende que ele já tem uma imagem de menino calmo e tranquilo, meio que feita pros pais dele. Mais facilmente se encaixaria no papel de louco aqui o Mark, porque ele perdeu a mãe. Então, isso poderia ser uma desculpa, tipo, ó, ele tá completamente instável. E por mais que a gente pense que talvez o Henry seria incapaz de fazer algo com a irmã, não, gente, ele realmente faz, tá? Um dia o Mark acorda, ele tá sozinho no quarto, ele dormiu vigiando a irmã do Henry, pra que o Henry não fizesse nada, porque ele já vem desconfiado de que ele poderia fazer alguma coisa. E aí ele escuta os pais do Henry falar que eles foram patinar no gelo. Ele corre no lago congelado pra tentar salvar a prima. E o Henry tá realmente patinando com ela. E o que ele faz? Ele patina
toda a velocidade puxando ela, andando em círculos, até ele conseguir velocidade suficiente pra jogar ela no meio do gelo fino. Porque tem aquilo, né? Tem as partes que estão congeladas que estão grossas e tem as partes que tem o gelo fino que pode rachar, a pessoa pode cair dentro da água. E dizem, né, que, nossa, quando você cai dentro de um lago congelado é complicado, principalmente se você perder o buraco. E se for um rio, pior ainda, porque a correnteza do rio, ela continua, mesmo com a superfície congelada. Então você é levado, né? É um desespero. Bom, ele joga a menina fica de pé, o gelo racha e ela cai. Ele vai se rastejando e é uma cena muito perturbadora, porque eu me lembro dela de quando eu era pequeno. Dele com a mão assim, ela tentando pegar a mão dele, sempre que ela tá prestes a pegar, ele levanta assim, ele fica brincando com ela, sabe? E nunca deixando ela de fato pegar a mão dele. Aquilo me dava um desespero, uma agonia terrível. Até que ela submerge. Vem uns caras com um machado, vão quebrando o gelo, porque como o gelo tá fino, eles conseguem ver onde é que ela tá. Quebram e retiram ela. E o Henry fica só olhando. Ele fica só olhando e a gente percebe que ele pensou, puta que merda, né? Ela não morreu. Ela é levada pro hospital e lá eles constatam que ela vai ficar bem, tá? Ela ficou meio inconsciente e tal, mas é água gelada. Ela ficou um tempinho debaixo d'água sem respirar, mas ela vai ficar bem. O Mark finalmente junta coragem, vai lá no penhasco, quando a mãe do Henry tá lá observando o penhasco e tal, que ela gosta de ficar lá. E ele fala, olha, foi o Henry que tentou matar a Connie. A mãe dele fica louca, ela dá um tapa na cara dele e fala, você nunca mais fale isso. Harry tentou matar Connie e pode tentar de novo. Para! Ela dá um tapa e abraça, né? Mas é porque o tamanho desespero que ela sentiu. Aquilo pra mim também diz algo. Ao invés dela parar e falar bem assim, pera, o que você tá falando, né? Como se fosse algo completamente novo pra ela. Não, ela dá um tapa e abraça ele como quem diz, cala a boca e para de falar uma coisa dessa. Ou seja, ela já tem pensado a respeito do menino ser psicopata e talvez até dele ter matado o irmãozinho. Lembra que ele fala que o irmãozinho dele morreu, que ele viu o irmãozinho dele morto, que o irmãozinho dele tava azul e tal? Foi uma atitude muito suspeita da mãe. E de noite o Henry visita a irmã no hospital. Ele pega o travesseiro e ele dá a entender que ele vai tentar matar ela ali sem ar, né? Só que a mãe se revela. Ela fala bem assim, oi filho, veio ver sua irmã? Harry? Mãe, eu não vi você. Não acorda, Connie. E meio que impede ele de tomar uma atitude. Ele fala, sim, eu tenho pensado muito nela, e depois que isso aconteceu, eu percebi o quanto ela significa pra mim. Aí a mãe dele fala, ai filho, eu entendo, eu sei o que você tá sentindo e tal. Mentira, tipo, ele é muito frio. Só que a mãe dele não comprou direito a ideia. Ela ainda pergunta de novo, me fala de novo como que foi o acidente no gelo. Aí ele fala, eu já te falei, a gente tava patinando, ela escapou e tal. E aí ele fica com essa dúvida se ela vai lembrar o que aconteceu. E aí a mãe dele fala, não, os médicos acham que ela não vai conseguir ter ideia de como foi que tudo aconteceu. Ele fala, é bom, né, pra ela esquecer tudo isso, vai ser ótimo. E a mãe dele fala, vai ser ótimo e tal. Aí ele vai embora e a mãe dele fica olhando, ou seja, provavelmente ela já pensava nisso, depois da morte do irmão mais novo. Mas nunca falou. E nunca, talvez, quis acreditar, porque, nossa, deve ser muito barra pra você ser pai. E, tipo, o filme, ele é isso. Eu não sei quem eram os outros dois adolescentes, pré-adolescentes, que estavam selecionados pra fazer o filme. Mas o fato do Macaulay Culkin ser tão bonitinho, sabe? Ele ser tão fofo, ele ser tão angelical, ele ser tão... ai, que gracinha. É difícil, né, de você compor uma imagem dessa a respeito dele. Tipo, parece que não faz sentido. Faria sentido se ele fosse talvez uma criança com mais cara de encapetada, né, e tal. Mas isso não tem cara, né? A psicopatia não tem cara. Bom, em casa naquela noite, uma hora o Mark acorda com fome. Ele desce pra fazer um lanchinho. O Henry desce atrás dele e aparece do nada. Fala, você tá com fome? Come alguma coisinha aí da geladeira, escolhe algo pra comer. Nisso o Mark fica desconfiado. Ele fala, não quero, não vou comer nada. Porque o Henry, ele joga, né? Ele tenta colocar na cabeça do Mark de que talvez ele pode ter envenenado a comida pra matar a família toda. O que você fez? Ah, entendi. Acha que eu pus alguma coisa na comida? O Mark, num acesso de loucura, pega a comida toda e começa a triturar, com medo de que realmente ele tenha envenenado a comida pra matar os pais. Quando ele tá tendo esse ataque de loucura, o Henry sobe, chama os pais, fala bem assim, vem que o Mark tá tendo um negócio lá embaixo. Quando eles chegam, eles veem essa cena grotesca, bizarra, do moleque triturando toda a comida deles. A mãe chega, puxa, fala, Mark, para com isso, pelo amor de Deus, para com isso. E o Henry, ai, gente, que
Que ódio! O Henry, ele fica atrás do pai dele, assim, só olhando, assim, tipo, ai, nossa, que pena, hein? Agora você tá completamente queimado pros meus pais, eles nunca vão acreditar em nada do que você falar, porque você parece um maluco mesmo, né? E aí o tio dele, ele tem uma conversa com a Susan, né, com a tia, ele fala bem assim, olha, eu acho melhor a gente só dar uma segurada nele, né, tentar manter ele um pouco mais afastado e esperar o pai dele chegar, sabe? O pai dele já deve estar chegando em breve, e a gente só aguenta mais uns dias e ele vai embora, a gente se livra dele. E a Susan fala, não, tudo bem, a gente vê isso e tal, porque ela começa a ficar com medo dele. Só que quando ela sobe, o Henry, ele tá na porta do quarto dele olhando, só que ele não tá com uma cara muito assustada, assim, muito. Ele tá com uma cara meio assim. A mãe dele fala, Henry, entra, vai dormir. E ela já fala de um jeito gostoso, de um jeito que a gente fala bem assim, que bom. Ela catou. No dia seguinte, a Susan, com a pulga atrás da orelha, vai no tal esconderijo do Henry, que ele não deixa nunca ela entrar, que ele fala que é top secret, você não pode entrar porque lá é meu forte, não sei o que tal. Ele faz uma linha, garoto que tem os seus segredos, sabe? Só que ela, como agora ela não tá muito bem, ela fala, deixa eu ver que segredos são esses. Quando ela chega lá, uma das primeiras coisas que ela encontra é um patinho de borracha. Quando o Henry chega, ela fala bem assim, faz quanto tempo que você tá com esse pato? Aí ele fala, ele é meu, ele era meu antes de você dar ele pro Richard. Então meio que já, né, o filme já coloca aí um motivo pelo qual ele fez o que ele fez. E aí ela fala, mas faz quanto tempo que você tá com ele? Porque eu tenho procurado esse patinho muito e você poderia ter me entregado. Eu procurei a Bessa depois do acidente do Richard. Mas você sabia que eu estava procurando, não sabia? Por que pegou? Ele tem um ataque, do nada, voa na mãe dele. A mãe dele fica, tipo, observando aquilo, né? A loucura, o ódio com que ele tá agindo naquele momento. Ele pega o patinho, sai correndo, joga no poço. E é claro que aí aquilo acende um negócio na mãe dele. Ela fala, não. Tem alguma coisa muito errada com esse moleque. Segundo o meu marido, né, o Victor, ele falou que essa cena, ela é um pouco incoerente com o que é descrito de psicopatas. Porque falou que psicopatas são pessoas muito, muito, muito frias. Eu discordei dele no sentido de que a gente entende que quando um psicopata ele já tá maior, que ele já tem mais um background de vida, mais referências, ele já viveu, ele já entende como as pessoas se comportam, eu acho que aí sim, ele consegue se manter bem frio e bem alheio. Mas sendo uma criança psicopata, no caso do Macaulay Culkin, eu acho que ele não tem esse autocontrole. Ele tem autocontrole em muitos momentos, ele já entendeu de muitas formas como ele pode se safar das coisas, mas eu acho que tem alguns ataques que ele não consegue impedir, eu acho, por ele ser novo. E aí o bicho pega, a gente já entendeu a virada, começa o terceiro ato do filme. O Henry tá no quarto meio que chorando, porque ele começa a dar a entender que ele perdeu a mãe, ou que ele está chorando por conta de que as pessoas falam que no enterro da mãe, o normal é as pessoas chorarem, né, é os filhos chorarem. E o Mark fala, você não é louco de fazer nada com ela, porque como eu disse pra vocês, né, o Mark agora ele entende que a Susan, ela é mãe dele também. E eles têm essa briga, né? Ele fala bem assim, mas ela não é mais a minha mãe, agora ela é a sua mãe, como você disse, né? E ele fala, sim, ela é a minha mãe. Então ele fala, então eu não preciso me preocupar se acontecer alguma coisa com ela, se acontecer um acidente com ela. Sua mãe, minha mãe. Ora essa, nós vamos sentir muita falta dela. Eu te mato antes. O Mark pega uma tesoura e voa no Henry e coloca a tesoura no pescoço dele. E é muito engraçado porque o filme, ele tinha um marketing em cima dessa foto. Porque quando você vê essa imagem, imediatamente você pensa, quem é o vilão? Quando a imagem tá na tua cara, você pergunta, quem que é o vilão? Pois é, essa imagem é o que o pai do Henry vê quando ele abre a porta. E o Henry, ele tá muito calmo, falando bem assim, vai, me mata, o sangue vai jorrar por todo o quarto, vai ser incrível. Quando o pai dele chega, aí ele muda, dá água pro vinho, ele fala, não, por favor, pai, me ajuda e tal. Como se ele tivesse muito nervoso com aquilo tudo que tá acontecendo. Mentira, né? Então mata. Pode enfiar. Me mata. Harry, você viu, senhor? Pai, me salva, me salva! O pai dele voa, pega o Mark, desce com ele, prende ele numa sala e fala, agora você vai ficar aí até você entender o que você tava fazendo. Tipo, mano, você tá louco. Você ia matar meu filho. O Henry sai, a mãe dele que tava lá no penhasco chega e fala, vamos conversar. Ele fala, ai mãe, me desculpa. Ele faz a linha, né? Mãe, me desculpa, eu não queria ter feito o que eu fiz, eu acho que eu tive um ataque de ciúmes e tal. Vamos dar uma volta como a gente fazia antigamente? E ela é mãe, né? Ela fala bem assim, não, tudo bem, vamos dar uma volta. E aí eles começam a conversar. E aí a Susan começa a colocar o Henry contra a parede. Ela começa a falar, se você fizesse alguma coisa má, você me contaria? Ele, mas o que você quer dizer com coisa má? Ela fala, porque às vezes quando a gente é criança, a gente faz uns negócios que a gente percebe que foi uma atitude ruim, mas a gente fica com vergonha de contar e tal. Aí ele fala, não, mas o que você quer dizer com isso? Aí ela lança, né? Ela fala, você matou o seu irmão? Você matou o Richard? Esse fui eu.
E aí ele começa a falar bem assim, você vai querer me internar? Ela fala, não, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar, eu posso te ajudar. Porque ela entende, ele é louco, ele é um homicida, ele é um psicopata. E nos Estados Unidos, gente, tem leis, tá? Tipo, não tem essa de você tem 7 anos ou você tem 20 anos. A lei é pra todo mundo. Mas ela fala, não, mas a gente vai te ajudar, né, e tal. Ele fala, eu não quero ajuda, você vai me mandar pro internato, você vai me mandar pra uma clínica de louco. Eu prefiro morrer do que passar por isso. Ele sai correndo. Ela sai correndo atrás dele. E ele vai na direção do penhasco. Ela vai e ela acha que ele se jogou. Aí ela fica olhando meio que, ai meu Deus do céu e tal. Ele aparece e fala assim, você é uma idiota de você achar que eu ia me matar, né? Ele corre pra cima dela e empurra a mãe dele do penhasco. É uma cena tensa, né? A gente fica tipo, meu Deus! Você não me conhece nadinha, mãe. Porém, a mãe dele consegue se segurar num galho de árvore e tal, ela se apoia ali. Ele aparece com uma pedra gigante e dá a entender que vai jogar na mãe dele. Só que aí o Mark surge. Eles começam a rolar, começam a brigar, uma briga feia ali em cima do penhasco e tal. A Susan consegue subir, mas só que quando ela sobe, eles rolam e caem do penhasco. Ela segura um em cada braço e aí é a loucura. Porque eles começam a escorregar e ela percebe que ela não vai conseguir puxar os dois, que ela vai precisar aliviar um dos braços pra puxar. Então, ou ela joga o Mark e com o outro braço ela consegue puxar o Henry, ou ela joga o Henry, que é o filho dela, e com o outro braço ela puxa o Mark. E a gente fica numa agonia nessa cena, gente, porque é a mãe segurando o filho num braço e o que considera ela mãe no outro. Só que aí a gente tem em um braço um psicopata que matou o outro filho dela e tentou matar ela. E o que tentou alertar ela das coisas que estavam acontecendo. Que realmente tem amor por ela, tem amor pela família. Mas é o filho dela. Mano, é uma loucura, assim. Esse filme, eu acho ele uma loucura. Eu acho esse final insano. No final das contas, ela joga o Henry. Ela joga o psicopata. Ela larga ele. Mãe! Finalmente os refrescos. É muito doido. O filme termina com o Mark falando que ele tá muito aliviado pelo que ela fez, mas principalmente porque ele sabe que o Henry não vive mais, que ele não está mais vivo. Porque ele tinha muito medo do que o Henry podia vir a fazer. Não só com a família, não só com ele, mas com outras pessoas, sendo um psicopata que é o que ele era. E ele tem a dúvida dentro dele de se a Susan faria a mesma escolha se isso acontecesse hoje de novo. E ele fala que isso a gente nunca vai descobrir, ele próprio nunca vai descobrir, porque ele nunca vai perguntar pra ela se acontecesse de novo, se ela largaria ele pra salvar o filho, sabe? Porque é claro que depois, nossa, deve passar 1 milhão de coisas na cabeça. A gente encarando o filme como uma realidade, né? Deve passar um monte de coisas na cabeça dela do tipo, mano, sei lá, tipo, é muito... Gente, fala se não é um filme muito louco. Eu fiquei pensando nele horas depois que eu assisti. Eu me lembrava que ele era muito impactante, mas por incrível que pareça, eu não me lembrava do final. Eu me lembrava das maldades do Henry, mas não me lembrava desse final. Esse final me pegou desprevenido e me fez refletir muito. Bom, a recepção desse filme, ela não foi muito mista. Ela foi negativa mesmo na época, né? Teve muita gente que não achou que o Macaulay Culkin conseguiu entregar de fato um bom psicopata. Os críticos da época disseram que talvez se tivessem invertido os papéis e colocado o Elijah Wood como psicopata e o Macaulay Culkin como o primo desesperado, talvez tivesse funcionado melhor, porque eles queriam realmente que o psicopata tivesse muito mais palco do que o primo bom, digamos assim, porque o filme realmente ele era pro psicopata brilhar, né? Só que não foi o que aconteceu. O Elijah Wood ele fez de um jeito que o primo bom ele fica muito marcante pra gente, e o psicopata fica marcante muito porque é o Macaulay Culkin, porque talvez fosse um outro ator completamente desconhecido, talvez a gente nem ficasse tão pilhado com ele, e por conta das atitudes que já está no papel. Mas se fosse depender do Macaulay Culkin só fazer o psicopata, talvez ele não tivesse entregue tão bem. Fazer só o psicopata, que eu digo assim, se não dependesse das atitudes dele matar, dele empurrar a mãe e tal, talvez a gente não comprasse tanto o psicopata dele, sabe? Outros veículos disseram que foi uma irresponsabilidade total fazer um filme desses com crianças psicopatas, porque crianças desse tipo, da idade do Macaulay Culkin e tal, não teriam, na verdade, noção da maldade que estariam cometendo ali naquele momento, e hoje a gente entende de uma maneira muito diferente, né? Hoje a gente entende que não, que crianças psicopatas existem, elas estão aí, e basta ver, porque se o acompanhamento psicológico for feito desde pequeno, desde quando o pai começa a perceber, tem salvação. Tem como você colocar moralidade naquela criança, sabe? Então, tudo bem
ela não vai se sentir tão mal de ver pessoas morrendo, mas por uma questão de moral, ela não mata pessoas, sabe? Tipo isso. Mas o mais louco é que enquanto essas críticas eram dadas, aconteceu uma coisa terrível na Inglaterra. Que foi o caso de James Booger, que era um menininho, que ele tava... Muita gente acho que conhece esse caso, né? Ele tava no shopping e a mãe dele, enquanto ela tava pagando as coisas numa loja, ele foi levado por outras 2 crianças pra uma floresta próxima ali do shopping. Ele foi torturado e morto por essas 2 outras crianças que foram julgadas. Tem a foto delas segurando a plaquinha assim, é um bagulho louco. E se entendeu que essas 2 crianças eram também psicopatas, sabe? É terrível, vocês podem pesquisar esse caso, ele existe, ele é real. E por conta disso, o filme não pôde ser exibido na Inglaterra durante muito tempo, como se o filme fosse influenciar crianças a se tornarem psicopatas, tipo isso. E também por respeito ao que tinha acontecido, porque isso foi uma coisa que chocou todo mundo na época. Então olha como isso, né, esse caso bate de frente com as críticas que disseram que crianças não são psicopatas, né, tipo, tem toda uma questão sobre isso. Mas e você já conhecia esse filme, O Anjo Malvado, com Macaulay Culkin, ou você só conhecia Esqueceram de Mim e Riquinho? E Meu Primeiro Amor também. É uma loucura esse filme, né? Me fala aí o que foi que vocês acharam dele. Eu não sei que emoji é que vocês podem soltar. Eu acho mais fácil vocês realmente dizerem o que vocês acharam disso tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo.